O livro 5 é esse livro aí, Filosofia e Ciência Espírita. Ele é um livro mais denso, porque ele aborda exatamente esse aspecto da filosofia e da ciência espírita. A gente está mais acostumado com o aspecto religioso do espiritismo. É o nosso arcabouço, digamos assim, de longo tempo, digamos, porque a gente está mais acostumado com o evangelho do Cristo há muitas encarnações. Não necessariamente como espíritas, mas tem alguma familiaridade com o Velho Testamento, com o Novo Testamento, porque nós, por certo, já fizemos parte das diversas escolas religiosas da humanidade. Então, provavelmente já vivemos pela região do Egito, de Jerusalém, da Europa, do Velho Mundo. Então, lá, provavelmente, já estudamos as doutrinas religiosas daquele momento, os diversos profetas que já passaram pela humanidade. Então, nesse aspecto, a gente tem uma familiaridade maior com o aspecto religioso da doutrina espírita, né? E menos, digamos assim, a gente tem menos familiaridade com filosofia e com ciência, claro, com exceções daquelas pessoas que são mais cientistas e das pessoas que são mais filósofas, né? Mas a maioria das pessoas são mais religiosas, tem mais um arcabouço nesse aspecto. Então a gente tem mais familiaridade com o aspecto religioso da doutrina espírita. Mas a doutrina espírita, como a gente vai ver aqui, eu não vou entrar hoje no primeiro roteiro da doutrina, do estudo, eu vou ficar apenas na introdução, para a gente entender o que é o livro 5. Então, ele coloca aqui no começo do livro o seguinte: entendestes o que lês? Como poderia, disse ele, se alguém não me explicar? Atos dos Apóstolos, que está lá no capítulo 8, versículo 31. Ou seja, é aquele esforço de ler e de interpretar. É aquilo que a gente diz aqui, que não é só ler, mas é ler, estudar, entender, né? Internalizar e transformar. Né? É um esforço que vai cabendo na nossa razão. É como a gente diz, não adianta eu dizer, eu li o livro dos Espíritos. Tudo bem, ler, você pode ler o livro dos Espíritos, uma revista, veja uma revista, qualquer revista, você vai ler. Mas o problema é ler, é entender. Entendestes o que lês? Então entra o aspecto filosófico, científico da doutrina para você compreender aquilo que você está lendo. E a doutrina espírita é essa fé raciocinada, que te leva a ler, a entender, a internalizar, a se transformar, porque entendeu, e a partir da transformação você auxiliar a transformar o outro. Então, esse é o esforço que a gente está fazendo, né? Então, este programa Filosofia e Ciências Espíritas faz o fechamento dos conteúdos doutrinários do estudo aprofundado da doutrina espírita. Ou seja, ele encerra esse ciclo de 5 livros, né? Ele é o 5º livro. Ele está organizado em 33 roteiros. Filosofia e Ciências Espíritas prioriza os aspectos filosóficos e científicos do espiritismo. A gente estudou aqui 2 volumes, que foi basicamente as parábolas do Evangelho de Jesus. O volume 3 e o volume 4, 2 e 3, foi essencialmente as parábolas e os ensinos do Cristo. O volume 2 e o volume 3 foram as parábolas e os ensinos de Jesus, né? Então, hoje, esse volume, o livro 5, ele enfoca ciência e filosofia. Então, é um estudo mais denso, mais robusto, que a gente vai estudar juntos, né? A gente tem menos familiaridade com isso, mas é o conteúdo metodológico da FEB, do EAD, livro 5, né? Tem como base os referenciais do conhecimento universal, que integra os saberes da humanidade terrestre, dele retirando subsídios que demonstram a relevância e atualização do pensamento espírita. Ou seja, este livro vai trazer conteúdos que não estão no aspecto religioso,
da doutrina. Ele vai trazer aspectos filosóficos de autores filósofos da humanidade e de cientistas. Então, ele traz essa pegada ciência e filosofia para o que a gente vai estudar aqui. Eu, na medida do possível, vou tentar trazer isso para o nosso dia a dia, porque nem a gente é filósofo, nem a gente é cientista. Então, vamos tentar traduzir isso para o nosso dia a dia, para o nosso grau de conhecimento, né? Claro que Jesus falava por parábolas, porque Jesus, o governador do planeta Terra, ele tem uma capacidade, uma intelectualidade muito mais elevada do que qualquer pessoa da Terra. Mas ele falava de acordo com o grau do que as pessoas podiam entender. Então, é por isso que ele falava por parábolas. É claro que nós não somos nem filósofos, nem cientistas. Então, também não entenderemos como os filósofos e os cientistas entendem. Mas o que a gente entender, a gente vai tentar trazer para uma realidade que a gente conhece, que a gente pode aplicar na nossa vida de relacionamento, no nosso cotidiano. Então, cada um de acordo com o seu grau de entendimento, falando de acordo com o que consegue perceber, né? Então, na construção de cada roteiro de estudo, foi aplicada a metodologia de análise comparativa de textos, demonstrando que cada aprendizado tem um valor específico necessário à melhoria do espírito. Contudo, em razão do conteúdo científico ou tecnológico presentes em alguns roteiros de estudo, sugere-se que os assuntos sejam desdobrados e analisados enquanto as reuniões fizerem necessárias. É o que a gente faz. Às vezes um roteiro não dá tempo, a gente termina na outra semana, 2, 3, dependendo do grau de dúvida e de interesse que a gente tiver, a gente vai desdobrando isso nos estudos, né? Importa destacar que a Filosofia e Ciências Espíritas é um programa de estudo espírita, ou seja, o viés é a pegada de estudar o espiritismo, destinado ao público espírita, que prioriza a interpretação espírita, que jamais perde de vista a noção urgente da necessidade de aperfeiçoamento moral do ser humano. Ou seja, a gente estuda para entender, para poder se transformar. É a necessidade de se transformar e entender por que precisa se transformar moralmente. Por que a gente precisa ser um homem hoje melhor do que a gente foi, do que o que a gente era, né? Neste contexto, considerando o significado e a importância do aspecto científico, filosófico e religioso do espiritismo, adotamos como norma orientadora do trabalho esse ensinamento de Emmanuel. E aí a gente vai se socorrer aqui, ele está se socorrendo da introdução do livro O Consolador, que aí eu diria a vocês que quem gostar da temática que a gente vai estudar aqui, a sugestão é que vá ao encontro desse livro, porque O Consolador é um livro de perguntas e respostas que esse grande autor espírita Emmanuel, esse espírito espírita Emmanuel, nos traz. Ele traz os aspectos ciência, filosofia e religião. E ele respondeu, isso aí foi um trabalho que foi feito em uma casa espírita, que encaminharam perguntas e Emmanuel respondeu nos aspectos ciência, filosofia e religião. Então, é um grande tratado para a gente estudar este tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. O Consolador. E na definição, na introdução do livro Consolador, ele traz esse texto aqui. Podemos tomar o espiritismo simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. Então, você tem um triângulo de forças espirituais. Pense num triângulo, né? Onde a ciência e a filosofia vinculam a Terra, essa figura simbólica. Então, você tem o triângulo sentado na base. Então, a base, nos seus dois vértices, se ligam à Terra. Então, esses dois vértices aqui, um é a ciência, o outro é a filosofia. Por quê? Porque eles se assentam na matéria, eles se assentam na Terra. E no seu vértice superior, ele tem a religião, que é o que lhe liga a Deus. Então, desse modo, é um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém,
A religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Então vejam o pensamento de Emmanuel. Ciência e filosofia do Espiritismo se assentam na base do conhecimento da terra. Religião é o vértice divino que nos liga a Deus. Essa é a analogia que Emmanuel nos traz. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas. Ou seja, a gente evolui com a capacidade evolutiva da humanidade. Investigações humanas. O caráter metodológico, científico e filosófico, que evolui com a capacidade da humanidade, com o vértice que se assenta na base da pirâmide, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Ou seja, a gente evolui com a ciência, a gente evolui com a filosofia e se assenta em cima disso. Então, é como diz Kardec no livro A Gênese, o Espiritismo, se algum dia a ciência descobrir que nós estamos equivocados em um aspecto da doutrina, mude neste ponto e evolua com a ciência. Ou seja, tudo que o Espiritismo disse até hoje é que ele se assenta nas leis naturais. Se algum dia algum ponto desse for contrariado, vá com a ciência e abandone esse ponto. Até hoje a gente não chegou em nada disso. Por quê? Porque os conceitos espíritas, eles são muito abrangentes, né? Hoje, por exemplo, na codificação tem alguns temas que não foram abordados, porque a ciência ainda não especulava falar sobre eles. Mas outras obras complementares trazem outras informações. Por exemplo, na doutrina espírita de Kardec, Kardec fala em corpo, perispírito e espírito. Ele fala em 3 camadas. Nas obras de André Luiz, a gente já vê corpo, perispírito, duplo etéreo, campo mental e espírito. A gente já vê 5 camadas e mais uma 6ª camada, que é a aura. Então, a gente já vê 6 camadas. Nas obras de Jorge e Andréia, a gente já vê 7 camadas. Ou seja, os cientistas espíritas vão evoluindo para chegar em determinadas composições e informações. Por exemplo, Hernani Guimarães Andrade, um cientista da doutrina espírita, tem um livro chamado Modelo Corpuscular do Espírito. Décio Iandoli Júnior tem uma obra chamada Do Espírito à Matéria. Ou seja, são teses que eles começam a apresentar de modelos científicos do espírito. Modelo corpuscular do espírito. É um ensaio de Hernani Guimarães Andrade para falar de uma dimensão que a ciência humana não está distante ainda de chegar. Porque a ciência humana se assenta na matéria. Então, a matéria conhece o quê? Quando a gente estudou no vestibular, na época eu chamava vestibular, hoje a gente chama de Enem, né? Então, quando a gente estuda no vestibular ou no Enem, quando a gente estudava química, a gente estudava que elementos? A tabela periódica. Provavelmente a tabela periódica que eu estudei há 40, 50 anos atrás, ela hoje é diferente. Ela já deve ter outros elementos químicos que foram descobertos. Então, a ciência humana, ela constatou diversos elementos químicos que têm um modelo atômico, núcleo, elétron, próton, nêutron, que giram em torno do núcleo. São modelos científicos que a ciência humana descobriu. Por exemplo, a molécula de água é H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio que se juntam na natureza por um fenômeno chamado atração, e daquela origem surge uma molécula de água. A gente não estudou isso, né? E qual é a molécula de água no mundo espiritual?
Mas a gente ouve falar que existe água no mundo espiritual, não existe? E como é essa matéria orgânica no mundo espiritual? Quando a gente decompõe um corpo físico humano, a gente vai encontrar elementos de carbono, carne, osso, cálcio, diversos elementos químicos que compõem o nosso organismo. A gente não vai encontrar? Por exemplo, quando a gente está nervoso, a gente está tomando um remédio. O que é que o remédio faz para acalmar o nosso psiquismo? A ciência humana, que se assenta na Terra, descobriu que nós temos uma reação química que provoca uma determinada situação no nosso organismo. Aí eu tomo um remédio, porque o remédio ele vai suprir uma determinada enzima que provoca uma sensação de bem-estar ou que neutraliza uma sensação de mal-estar. Porque a ciência humana já descobriu quimicamente, fisiologicamente, o que acontece na reação orgânica do meu corpo. Eu estou com a dor de dente. Então, meu dente está doendo. Por que meu dente está doendo? Porque tem alguma inflamação provocando a dor do meu dente. E o que é a dor? O organismo, a ciência humana já descobriu que a dor ela desperta uma determinada enzima que avisa ao organismo que você está sentindo dor. Quando você toma um analgésico, o que é que você faz? Você joga na corrente sanguínea um elemento para enganar esse elemento. Diz, olha, tu não está sentindo dor, não, eu vou neutralizar isso. E ele acalma a dor e passa a dor. A gente toma, não sabe nem por quê e o que é que está tomando, mas a gente só sabe que a dor passa. Mas do ponto de vista espiritual, a influência do psiquismo, do espírito no corpo físico, a gente não consegue perceber. Por exemplo, o que é que o pensamento provoca no organismo? A gente sabe que todas as doenças são psicossomáticas. A gente sabe que a origem de tudo está no espírito, que reflete no perispírito, que materializa no corpo físico. Onde está essa ligação? Aonde está essa ligação? Né? Ainda há um mês e pouco atrás, eu fazia uma saudação no culto ecumênico de uma turma de medicina e eu dizia que, para minha surpresa, eu encontrei o mesmo pensamento no Consolador, na questão do passe fluídico, porque eu citei a passagem do Evangelho neste culto ecumênico, da passagem de Verônica. Verônica é a mulher hemorroíça, a mulher que sangrava há 12 anos e não parava de sangrar. E ela descobriu que Jesus passaria nas suas terras e que, passando nas suas terras, se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela pararia de sangrar. E foi o que ela fez. Jesus ia passando, uma multidão em torno de Jesus, e ela conseguiu chegar perto de Jesus e tocou nas vestes de Jesus. Aí Jesus, no meio da multidão, eu digo até brincando que eu digo era o galo da madrugada, Jesus passando no meio do galo da madrugada, e de repente ele para e faz, epa, quem foi que tocou em mim? Aí os apóstolos dizem, ô Jesus, você deve estar, tomou uma, né? Porque não é possível. Aqui no galo da madrugada, todo mundo tocou em você, milhares de pessoas tocaram em você. Ele fez, não. Alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Ou seja, Jesus sentiu a fé de Verônica ao tocar em Jesus. E Jesus, que é o homem-amor, é o ser-amor que anda distribuindo fluidos, ele, na hora que ele sentiu a conexão. Fez, opa, alguém conectou. E de mim saiu a virtude. Então, naquela hora, a mulher parou de sangrar. O que é que houve naquele episódio para a mulher parar de sangrar? Então, do ponto de vista fisiológico, a ciência já descobriu que se você fizer uma transfusão de sangue, o organismo melhora. Jesus não fez uma transfusão de sangue, mas Jesus fez uma transfusão de amor. Jesus fez uma transfusão fluídica. E na hora que o psiquismo do Cristo invadiu o psiquismo de Verônica, alguma coisa fluídica
magnética aconteceu no corpo fluídico magnético de Verônica, que, como estava conectado com o corpo físico de Verônica, que sangrava, emitiu coágulos, tampões, reações químicas e fisiológicas que cessaram o mecanismo fisiológico de Verônica. Então, vocês, estudantes de medicina, vão descobrir por que isso aconteceu. Que hoje a gente não sabe. Hoje a gente não conhece. Então, a medicina do futuro não é mais a medicina das ervas, que passaram milhares de anos sendo a medicina dos xamãs, dos pajés, dos feiticeiros. Não é mais apenas a medicina científica dos equipamentos que chegaram na medicina, como radiologia, tomografia, ressonância magnética. Não é mais apenas a medicina das vacinas, dos remédios, da química que a humanidade descobriu, mas será a medicina da alma, será a medicina da mediunidade, será a medicina que conhecerá o elemento intermediário do corpo ao espírito, será a medicina que descobrirá o caminho da ciência corpuscular do perispírito. Então, essa é a base da doutrina espírita. Ciência, filosofia, porque a filosofia questiona. Por que isso? Por que não aquilo? Por que eu penso assim? Por que eu não penso diferente? E dessa perquirição, dessa insatisfação do homem com ele mesmo, ele provoca o pensamento científico que vai atrás para descobrir o porquê das coisas. E a doutrina espírita está assentada em tudo isso, ligando no vértice de Deus, que é de onde tudo vem, que onde de tudo chove, de onde tudo emana, de onde a gente bebe. Essa é a doutrina espírita, que a gente vai chegar a essas evidências. Se a gente aqui tem condições de entender tudo isso, não. Mas a ciência e a filosofia vão chegar, e quando elas chegarem, elas vão se encontrar com a religião. Então é por isso que a gente diz que o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Porque as religiões, as escolas filosóficas, as escolas científicas, elas chegarão às mesmas evidências, porque todos nós estamos dentro de um mesmo pacote chamado leis naturais. Né? Então, não há metafísica. Metafísica é para fora da física. Não tem nada fora da física. Não há paranormalidade. Não tem nada fora da normalidade. O que tem é ainda falta de conhecimento num determinado aspecto não apresentado e catalogado pela ciência humana, pela filosofia humana. Esse é o aspecto. Então, enquanto espíritas, a gente transcende essa realidade e compreende que nós estamos num degrau ainda inferior da capacidade de conhecimento. É simples assim. Então, o que eu não conheço não é porque não existe. O que eu não conheço é porque eu ainda não sei. Mas existe. Porque está tudo dentro de um espectro das leis naturais. Então, esse é um aspecto que a doutrina espírita nos apresenta e nos coloca de uma forma muito tranquila, né? Isso nos faz perceber, como indica a citação do Novo Testamento, inserida no início, que o movimento de educação renovadora para o bem é um dos mais impressionantes no seio da humanidade. Ou seja, a humanidade caminhando para o bem. É para lá que a gente vai. É para o bem, é para o amor. E todo mundo converge nesse sentido. Né? Então, por exemplo, a ciência descobriu a pólvora. A ciência descobriu a fisão nuclear. A ciência descobriu a fusão nuclear que criou a bomba atômica. Quando a humanidade descobrir isso, que não for para o bem, isso vai ser neutralizado. Então, muitos cientistas que descobriram muitas coisas que seria para a evolução da humanidade desvirtuaram as suas invenções. Por que desvirtuaram as suas invenções? Porque falta à humanidade ainda a base. E qual é a base? É educação renovadora para quê? Para o bem.
Então, o que não for do bem não é de Deus. O que não for de Deus é contra Deus. A humanidade transformada vai pegar todo esse conhecimento e colocar a serviço do bem, a serviço do homem. Então, o urânio enriquecido, que poderia ajudar na medicina, na questão dos tratamentos, foi usado para uma bomba atômica para destruir a humanidade. Então, isso não está correto. Isso não está no espectro do bem. Então, a humanidade, quando descobrir que precisa servir a Deus, ela vai cair em si e vai se transformar. Né? Sendo necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade. Então, a gente precisa aprender para evoluir. A gente precisa ter humildade para saber o grau de entendimento que a gente ainda está passível de compreender. Nós não sabemos tudo. Estamos muito distantes de saber tudo. Né? Então, dentro desse aspecto, meus irmãos, esse livro ele tem 33 roteiros. E os roteiros estão aqui. Ó. Vocês vejam que é um material denso, é um material robusto, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista científico, onde ele apresenta métodos filosóficos e científicos, filosofia e ciências espíritas. Ou seja, um material que a gente vai dar uma passada conceitual, en passant, até porque nos falta uma base. Como eu disse, nós não somos filósofos nem somos cientistas. Né? A gente é enxerido para tentar entender alguma coisa daquilo. Né? Revelação religiosa, a revelação espírita, educação espírita, consequências do conhecimento espírita, algumas cogitações que aí a gente já estuda um pouco mais, mas a pegada aqui é a ciência entendendo Deus. A filosofia falando de Jesus, não é a religião trazendo os conceitos religiosos, é a ciência e a filosofia nessa abordagem de Deus, de Jesus, do espírito, do instinto, da inteligência humana, da classificação da inteligência humana, a matéria que a gente acabou de falar aqui sobre a tabela periódica, porque o espiritismo diz que na base tem um elemento primário, único, que dele derivam-se todos. Ó, que confusão. Só tem um elemento material que depois derivam-se todos. Então é uma coisa que não cabe na cabeça de muita gente. Né? Perispírito, corpo físico, livre-arbítrio, causa e efeito, evolução, plano físico, desencarnação, sobrevivência e imortalidade da alma, o mundo espiritual, influência dos espíritos no plano físico. Olha aí o mundo. Como é que o espírito está influenciando a gente aqui? Como é que eu estou aqui falando, de repente tem um espírito soprando e eu captando alguma coisa e dizendo alguma coisa? Como é que é isso? Como é que um médium incorpora um espírito numa reunião? E eu sei. Eu só sei que foi assim. Né? A gente é coordenador de estudos mediúnicos, chega assim, um médico faz, como é que faz para o espírito encarnar? Eu sei não, meu filho, fica aí e deixa o espírito incorporar. Quando ele te incorporar, incorpora, mas eu não sei. O que é que eu vou dizer? Eu disse, não, você pega, ele vai pegar o fio amarelo, vai ligar com o fio vermelho, vai conectar, vai fazer uma ligação, vai passar uma fita isolante e você estabelece, você pega um cabo, liga aqui na fossa romboidal que está aqui atrás e conecta e eu sei. Quem é que sabe? Como é que um espírito que acaba de desencarnar chega numa reunião mediúnica e incorpora no médium? Quem foi que ensinou ele a incorporar? Como muitas vezes a gente vê numa reunião mediúnica, o espírito chega, aí o médium faz... Eita, que esse negócio é diferente mesmo. Bem que disseram que tinha uma sensação diferente. O espírito dizendo, incorporando pela primeira vez. Eu estou falando aqui no corpo desse cara aqui, que eu não sei nem quem é. O espírito dizendo isso. Mas é um mecanismo que este espírito aprendeu nos diversos reinos da natureza. Lembra a ligação química que a gente falou aqui? Ligação perispírito a perispírito é uma ligação fluídica. É uma aproximação de átomos que o perispírito do médium se expande e se encontra com o perispírito do espírito desencarnado e se estabelece a comunicação. Aí tu disse, e aí, o que é isso?
Só não pergunte de novo, não. Não force demais a barra, não, porque eu só sei que é uma expansão do perispírito. Eu só sei que foi assim. É a mesma coisa, meus irmãos, da gente estar aqui e pegar o celular e dizer, ó, o meu celular aqui, se eu procurar, vou pegar aqui agora, vou pegar para vocês aqui para a gente discutir o assunto. Se eu chegar aqui no meu celular e pegar aqui Wi-Fi, pronto, é buscando por rede Wi-Fi. Eu estou pegando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25 redes Wi-Fi. Está pegando 25 redes Wi-Fi diferentes aqui. Cada uma com um nome. Como é que ele faz isso? Para a gente que é leigo, a gente só sabe que foi assim. A única coisa que nos interessa é quando a gente chega no ambiente e dizer, amigo, me dá a senha do Wi-Fi? É a única coisa que nos interessa. Porque algum cientista já preparou o ambiente, já preparou um chip, já colocou pequenininho dentro do celular e eu já uso. E a partir do momento que eu uso, eu acho que isso tudo é normal. Que a gente já nasceu com isso. Se a gente pegar uma criança hoje, ela pergunta como é que vocês viviam sem internet? Como é que vocês faziam trabalho no colégio por uma enciclopédia e ainda escrevia no papel pautado? E quando era chique, fazia numa cartolina. E mais chique ainda, fazia no isopor. Não é? A gente não fazia trabalho de colégio desse jeito? Hoje em dia, ninguém sabe o que é isso. Mas a gente só sabe que foi assim. Então, um dia chegará que a mediunidade será tão comum como é um Wi-Fi que a gente está usando aqui. Porque a ciência tornará isso mais tranquila. Então está aqui, comunicabilidade dos espíritos. A gente vai passar 20 e poucos dias sem falar e vai aprender a se comunicar pelo pensamento. Porque é assim que a humanidade vai evoluindo. É assim que a humanidade vai sentindo falta de alguns elos que não estão presentes. Então, a gente não sabe que existe Wi-Fi. A gente sabe que existe Wi-Fi. A gente sabe usar, mas a gente não sabe como funciona. Porque tem cientistas que estão prevendo isso. Tem pessoas, engenheiros, que são da área tecnológica, que estão provendo isso. Assim será com a ciência espírita. Porque fará parte do domínio das coisas naturais e corriqueiras. Hoje em dia já causa muito menos espanto a gente falar de mediunidade. Antigamente, quando eu era criança, e faz algum tempo, era comum a gente se sentar com alguns primos para discutir casa mal-assombrada. A gente se reunia para dizer, na casa da minha avó, na granja, no sítio, não sei o quê, tem um barulho, tem um escravo que morreu, que arrasta uma corrente, que faz não sei o quê, uma luz se acende, o outro correu, o empregado viu não sei quem, viu um fantasma, comadre Florzinha que vivia... Ou seja, a gente é cheio de histórias que a gente contava quando era criança. Hoje em dia vai chegar para uma criança dessa e falar de comadre Florzinha, do Curupira, não sabe nem quem é, porque fazia parte da nossa infância entrar no medo e ter medo de se perder, porque comadre Florzinha ia pedir fumo, ia pedir não sei o quê, o bicho-papão, né? A gente tinha o maior medo do mundo, porque tinha medo dessas coisas. Né? Mas isso aí está no aprendizado coletivo da humanidade. Então, meus irmãos, pluralidade do mundo, dos habitados, origem do universo, civilizações cósmicas, formação da humanidade terrestre, moral e ética, cultura e civilização. É um pouco esse passeio que a gente vai passar. É denso, é pesado, e a gente vai voar aqui, vai passear, vai ficar sem entender e vai levar matéria para casa, e é assim mesmo, porque a gente está engatinhando. Como dizia Camille Flammarion, se a doutrina espírita, no seu aspecto científico, fosse um alfabeto, a gente mal sabia o A, o B e o C. De tão incipiente que a gente ainda está.
né? Então, para concluir, eu só trago aqui a nossa homenagem a este nosso Hipólito Leão Denis Arrivaio, que no dia 3 de outubro, há 5 dias atrás, nascia na França, fazendo aí cento e quantos? Não, 220 anos da sua reencarnação, né? Então, para não passar em branco, como a gente está estudando espiritismo, no seu aspecto ciência, filosofia e religião, eu não queria deixar passar essa oportunidade da gente agradecer o nosso codificador por todo o esforço filosófico, científico e religioso para nos trazer a doutrina espírita, né? Porque esse homem bacharel em letras, em ciências, doutor em medicina, estudou em Verdun, na Suíça, discípulo de Pestalozzi, escreveu várias obras, e com esse arcabouço científico que ele tinha, ele prepara a nossa doutrina e não aceitava nada de mão beijada. Ele perqueria o método científico, pesquisava, está aqui, ó, como ele fez, ó, revelação de uma nova lei, observava, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Ou seja, Kardec não era não acreditava em tudo, era um método científico, questionando, comparando, deduzindo, encontrando lacunas para formatar uma doutrina, né? Entrevi nesses fenômenos a chave de problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro. A solução do que havia procurado toda a minha vida era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Ou seja, os espíritos foram para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações, não reveladores predestinados. Então, neste início do estudo do método científico e filosófico da doutrina espírita, a nossa homenagem ao nosso codificador, que tem tanta bagagem consubstanciada nesse arcabouço científico e filosófico que ele trouxe para compor essa doutrina, né? Então, muito obrigado, Kardec, por tudo que fizestes e fazes pela nossa doutrina, né? Então, meus irmãos, está aí o que a gente vai enfrentar nos próximos 33 roteiros para estudar, né? Então, que Jesus nos abençoe, que fiquemos com ele e perseveremos, porque o estudo nos aproxima e nos impulsiona para a nossa transformação moral. É uma luta